Bom, pessoal, a gente vai falar da importância econômica de prevenir a retenção de placenta em bovinos. Existem inúmeras afecções reprodutivas que causam grandes prejuízos para o gado de leite e de corte. E dentre essas afecções reprodutivas, a mais comum e mais frequente é a retenção de placenta. Os motivos vão desde manejo inadequado, sanitário, onde as bactérias como Pseudomonas, Escherichia coli, Streptococcus, entre outras, manejo nutricional errado, que é responsável por hipocalcemia e cetoacidose, assim como uma grande correlação entre o score de condição corporal e a retenção de placenta. Bom, falando em prejuízo, eles são muito grandes porque grande parte da perda econômica é em função de 4 motivos. Primeiro, maior taxa de descarte. Segundo, menor taxa de concepção. Terceiro, aumento do intervalo entre partos. E quarto, diminuição de produção de leite e carne. Então, se você tem maior taxa de descarte, você produz menos leite, consequentemente, você também não tem muita carne. Aumento do número entre partos, obviamente você vai ter muito menos animais nascendo, vai ter menos gente produzindo e menos animal indo para o abate. Existem muitas causas que predispõem às infecções no útero. A mais comum é o manejo sanitário quase inexistente, seguido de infecção pós-parto, estresse em função do manejo inadequado e o manejo também inadequado pré-parto, tanto após como pré. E os distúrbios hormonais e nutricionais. A gente pode listar também como problemas reprodutivos que causam infecções uterinas com maior frequência, endometrite, aborto, metrite e a retenção de placenta, que é o que a gente vai estar abordando com maior ênfase aqui. E a gente não pode esquecer de maneira nenhuma os micro-organismos causadores de infecções uterinas. E os mais frequentes, Pseudomonas, Escherichia coli, Streptococcus, Enterobacter, Staphylococcus, Micrococcus, Proteus, Piogênesis, Clostridium e bacilos. Os animais com retenção, a causa principal são as bactérias, Quais bactérias? Aquelas que vivem no habitat natural ali do organismo dos bovinos, Por exemplo, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Escherichia coli. O objetivo desse trabalho ele foi fazer um levantamento das principais afecções uterinas e a mais frequente, focar nela. Então, em torno de 75% das afecções que atingem as vacas leiteiras ocorrem na fase de transição, aquela entre a primeira semana antes do parto até a terceira semana pós-parto. A retenção placentária, normalmente, ela vai prejudicar a produção de leite, assim como afetar a reprodução em bovinos. A eficácia fica totalmente comprometida. E, normalmente, a placenta ela tem que ser expulsa em até 8 a 12 horas após o nascimento do feto. Então, a não expulsão dela nesse período, de 8 a 12 horas, já é caracterizado a retenção. Na prática, no dia a dia aí, o pessoal que não é veterinário acaba classificando, caracterizando a não expulsão com 24 horas ou mais após o parto, Mas isso é muito perigoso, porque quanto mais cedo a gente intervir, mais chance a gente tem de manter preservado as estruturas reprodutivas, e não perder o animal reprodutivamente. Uma das coisas que a gente pode fazer nesse sentido, deu 12 horas e a placenta não foi caracterizada como retenção de placenta, aplicar a ocitocina, vai auxiliar a aumentar as contrações uterinas para a expulsão da placenta. A retenção da placenta ocorre em maior frequência em gado leiteiro, que é animais de corte, E assim, a gente pensar em incidência maior após partos anormais, E a gente pode citar parto anormal como parto gemelar, cesarianas, fetotomia, distocias, abortamento ou nascimentos prematuros. Importante também ressaltar
que além do início do pós-parto, a infecção uterina e a falta de apetite e as afecções gastrointestinais predispõem muito a doenças metabólicas como a hipocalcemia e a cetose. E o manejo nutricional, ele está diretamente ligado à retenção de placenta, em função também, além da hipocalcemia e a cetose, mas também foi observado que as vacas com um baixo score de condição corporal tinham uma queda no sistema imunológico, elas estavam imunossuprimidas. E as vacas com maior score corporal, elas tinham maior probabilidade de desordens metabólicas, né? E é bom a gente salientar, é bom a gente lembrar que a incidência de retenção de placenta, ela pode estar relacionada a outros fatores, como predisposição genética, alterações hormonais e metabólicas. Se a gente pensar assim, nos sintomas clássicos, né, nos três principais, a gente pode pensar no animal apático, né, visivelmente com dor ao se movimentar, ausência de apetite e decúbito frequente. O tratamento normalmente é retirada da causa, antibiótico terapia, antimicrobianos e a indução ao estro. Agora vamos falar de materiais e métodos. O trabalho ele foi realizado na região lá da Bacia Leiteira de Goiás, por um período de março de 2001 a julho de 2002, aproximadamente aí 1 ano e meio. Foram feitos em 27 municípios e aproximadamente 4.865 propriedades que exploram o leite, né, como atividade principal. Então, o que foi avaliado? Retenção de placenta, número de aborto, taxa de prenhez e parto distocíacos, ou distócitos, né? Os processos inflamatórios, aí as alterações do útero, foram diagnosticadas, principalmente foi por palpação retal, né? E o tônus do útero foi utilizado como método auxiliar na detecção de infecções. Além de complementar essas duas coisas que eu falei, a avaliação das estruturas encontradas nos ovários e em todas as avaliações, o que se levou em consideração? O tempo decorrido após o último parto. Então, animais examinados, né, estavam fora do período do puerpério, que é um período onde as infecções uterinas normalmente são consideradas normais. As fêmeas confirmadas suspeitas de metrite foram submetidas à coleta de material cérvico-uterino para a bacteriologia, utilizando suave de algodão montado com um bastãozinho de aço. E adotou-se também todos os procedimentos de rotina, né, uma coleta. Eles garantiram que a coleta foi asséptica, né? Essa coleta de material foi asséptica. O material colhido, identificado, foi colocado em frascos estéreis, contendo meio de caldo cérebro-coração, o BHI, e enviado ao laboratório sob refrigeração. E os exames para identificação de micro-organismos aeróbicos ou microaerófilos foram realizados, e os testes de susceptibilidade in vitro aos antibióticos, aos antimicrobianos, foram processados pelo método de difusão em disco. Bom, o que eles perceberam? Eles perceberam que uma incidência de retenção de placenta com os animais, né, as vacas com um score de condição corporal menor que 3 e acima de 4. Né? Então, os que tinham score corporal entre 3,5 e 4 tiveram uma taxa de retenção menor. Alguns autores acreditam que pode ser devido à influência do sistema imunológico, né? Então, quando está muito baixo, abaixo de 3, e quando está acima de 4, a maior probabilidade de ocorrência de desordens metabólicas. Bom, resultados de discussão. Os cocos gram-positivos representaram 41,3% dos isolamentos, e o destaque foi para Staphylococcus aureus. A E. coli e o Arcobacterium, esses também tiveram resultado que se aproximaram do Staphylococcus aureus e da E. coli. A menor frequência de isolamento, né, foi de Arconobacterium, justificado pelo baixo índice de ocorrência de metrites, né,
agudas e piometras verificado nesse trabalho. E uma coisa pode explicar isso, porque muitas dessas bactérias que a gente citou lá no início, citadas, né, nesse trabalho, como causadores de endometrite, não foram isoladas. Então, de repente, né, a gente teve uma maior incidência de retenção de placenta porque mediu, né, os micro-organismos que mais causam isso, e não a metrite. Bom, concluindo, a retenção de placenta em fêmeas bovinas é provocada de forma mais acentuada em função das doenças metabólicas, como hipocalcemia e cetose, assim como os fatores nutricionais e os fatores de micro-organismos bacterianos. É importante ressaltar que a retenção ela é responsável por perdas incalculáveis, né, na pecuária bovina. Isso sem contar com os gastos com tratamento, fármaco, veterinário, e para piorar, o produtor terá perdas no rebanho a nível de produção e reprodução. A partir dos resultados coletados, a gente percebeu que o score de condição corporal influencia de forma muito importante na retenção de placenta em bovinos de leite. Assim, o correto, né, aconselhar duas coisas assim. Se tivesse que focar em duas coisas, seria no score de condição corporal. Obviamente, ele está totalmente correlacionado com o manejo nutricional, né? E tem que ficar entre 3,5 e 4, assim como o manejo sanitário, né? Só essas duas coisas já diminuiriam consideravelmente a retenção de placenta. Ok? Essa foi a nossa apresentação.